Seja bem-vindo à quarta e última parte do nosso estudo do livro Missionários da Luz de André Luiz. Até aqui, nós vimos que o trabalho espiritual não é improviso, é disciplina, método, sintonia e responsabilidade. Agora, do capítulo 16 ao 20, o livro nos coloca bem no centro da reunião mediúnica e mostra com mais nitidez o que muita gente vive por fora, mas nem sempre compreende por dentro. Nesta etapa, é como se André Luiz nos levasse para os bastidores de um laboratório espiritual. A incorporação como fenômeno dirigido e assistido, a doutrinação como diálogo que visa libertar e esclarecer, a obsessão como um processo de vínculo mental e emocional sustentado no tempo, os passes como recurso magnético de auxílio e, por fim, o adeus, que fecha o ciclo com a lição de continuidade do serviço no bem. Se esse conteúdo te ajuda, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar? Capítulo 16 do nosso livro Missionários da Luz, Incorporação. Na sequência do estudo do nosso livro, André Luiz continua acompanhando os trabalhos mediúnicos orientados por Alexandre, que surge os encarnados desejam a presença de Dionísio Fernandes, recém-desencarnado e ainda socorro para falar com a família e falar também com os antigos companheiros por meio de incorporação da médium Otávia. Alexandre pondera que o grupo encarnado tem excesso de investigação e pouca compreensão, que Dionísio ainda está emocionalmente instável e que a família é inquieta e exigente. Ainda assim, por consideração aos trabalhadores do grupo e para atender ao pedido insistente, Alexandre aceita e decide conduzir o comunicante pessoalmente, explicando a André Luiz que a incorporação exige proteção especial do centro da linguagem e de toda a musculatura da fala. Dionísio é preparado com antecedência. Ele é advertido de que usará um aparelho que não lhe pertence e de que poderá ser recebido com dúvida, como ele próprio antes também duvidava. Na casa de Otávia, André vê a médium abatida. Ela vive com um marido rude e alcoólatra, chamado Leonardo, que facilita a entrada de entidades inferiores. E, naquele dia, a agrediu, comprometendo-lhe o equilíbrio orgânico e emocional. Mesmo enfraquecida, Otávio faz uma oração com sinceridade. Euclides aplica passes e promove a ligação fluídica entre ela e o espírito comunicante Dionísio, preparando uma sintonia lenta e trabalhosa, na qual a médium registra ao comunicante tais como imagens e lembranças mentais do que como percepção direta. A tranquilidade, porém, é quebrada pela chegada do esposo, que tenta impedir a saída de Otávia para a reunião. Com apoio espiritual, uma tia intervém e consegue que o marido ceda. Já no salão do grupo, numerosos benfeitores auxiliam Otávia, equilibrando seu fígado, sistema nervoso e centros cerebrais, para que a comunicação se sustente. A incorporação ocorre parcialmente. Otávia permanece próxima e consciente o bastante para reassumir o corpo se necessário, enquanto Dionísio utiliza com vigilância as faculdades dela como numa espécie de enxertia, onde o comunicante se expressa com suas características, mas sem anular a personalidade e a defesa da médium. Fiscalizado por Euclides e Alexandre, Dionísio fala com dignidade, porém, nessa dignidade que ele fala, contém emoções e encerra com uma oração, oferecendo elementos possíveis de identificação, sem cair naquilo que a gente denomina de exibicionismo. Apesar do êxito técnico e do esforço espiritual no processo de comunicação,
A maioria dos encarnados presentes reage mal. Eles dizem o seguinte: esperavam um homem Dionísio, ou um Dionísio homem, cheio de dramas e particularidades. Porém, eles recebem um Dionísio espírito, mais contido e edificante. Surgem críticas, exigências e insinuações de animismo e mistificação. Os filhos e companheiros desvalorizam a médium e ignoram o trabalho enorme feito para proporcionar esse consolo. Alexandre então esclarece a André Luiz que é comum na Terra haver cérebro hipertrofiado e coração reduzido. Muita crítica, pouca gratidão e pouca disposição de ajudar. Mesmo assim, recomenda perseverança, porque quase todos se sentem no direito de duvidar, e raros se colocam no dever de colaborar. Para nós, esse capítulo mostra que a incorporação não é um fenômeno passivo nem neutro, nem um fenômeno automático. A incorporação é um acoplamento de campos de consciência. E como todo acoplamento envolve transferência de comando, mesmo que parcial. O que André deixa claro é que a incorporação verdadeira só é segura quando ocorre dentro de um ambiente organizado, protegido e educado. Fora disso, ela se converte facilmente em invasão, vampirização e perda progressiva da soberania psíquica. O médium ou a médium, ela não empresta o corpo no sentido simplório. O que o médium e a médium oferece é seu campo neuroperispiritual como plataforma de expressão. Se esse campo não está bem debilitado, ou seja, tem que estabelecer os limites. O campo deve estar limitado, porque se não estiver bem delimitado, com centros de força equilibrados, em uma mente disciplinada, o que ocorre não é intercâmbio, mas é invasão, é ocupação. E toda ocupação gera erosão do campo, perda de identidade vibratória e enfraquecimento da autonomia espiritual. O capítulo nos mostra que o ambiente é parte ativa do fenômeno. A incorporação não depende só do médium, mas do campo coletivo. Correntes magnéticas, mentores técnicos espirituais, filtros vibratórios e disciplina do grupo criam o que hoje podemos chamar de contenção de campo, que impede que o acoplamento ultrapasse limites seguros. Sem isso, o médium vai sendo gradualmente reprogramado por padrões externos, muitas vezes sem perceber. Sob o ponto de vista do método apométrico, esse capítulo fundamenta um princípio vital para nós. Não basta permitir a comunicação, é preciso governar a comunicação. A apometria não libera a incorporação, ela enquadra, regula, delimita e supervisiona. Isso se traduz em selamento de centros de força, definição clara de fronteiras perispirituais, sustentação por equipes superiores e educação do médium, educação mental, educação mediúnica, além de toda a equipe cultivar a lei maior, que é a lei do amor. Esse capítulo também explica por que médiums não cuidam do próprio campo. Se os médiums não cuidam do próprio campo, eles adoecem, eles perdem identidade, eles se confundem emocionalmente e passam a viver estados de oscilação psíquica crônica. A incorporação sem soberania corrói o eixo da consciência. Já a incorporação com soberania educa, fortalece e eleva. Capítulo 17 do nosso estudo: doutrinação. Podemos resumir esse capítulo em poucas palavras. Podemos resumir como reeducação vibratória do espírito, do argumento ao colapso do orgulho. Nesse capítulo, uma mãe desencarnada pede ajuda a Alexandre para socorrer seu filho Marinho, ex-sacerdote que após a morte se prendeu a grupos inferiores, embora já demonstre cansaço do mal e momentos de prece.
Alexandre aceita e explica a André que a doutrinação entre encarnados não é regra, mas pode ser útil, pois o magnetismo humano facilita o resgate de espíritos ainda presos às tentações e às sensações da Terra, e, ao mesmo tempo, educa os próprios trabalhadores. O grupo vai buscá-lo numa antiga igreja, tomada por entidades que mantêm ilusões religiosas e rebeldia, mostrando que a morte não transforma automaticamente o caráter. Como Marinho não perceberia Alexandre, então um ex-padre, chamado Necésio, atua como intermediário. Sem discussões, ele o convida a uma reunião de auxílio e Marinho, tocado pelo amor materno, aceita participar. No centro espírita, forma-se forte corrente magnética para conter resistência, e a médium Otávia recebe ampla sustentação espiritual. Marinho incorpora agitado e é doutrinado com serenidade, até que, com recursos magnéticos e material plástico do ambiente, sua mãe se torna visível para ele. O reencontro rompe a dureza. Marinho chora, reconhece a verdade e promete renovar-se, mas entende que precisa mudar por si mesmo para alcançar outra faixa vibracional. Ele é então confiado a Necésio para a reeducação e afastamento dos antigos vínculos. A sessão segue com outros casos, confirmando a lição central. Para nós, essa lição central significa que o amparo pode oferecer meios e luz, mas a libertação só se realiza quando o espírito consciente e trabalha no bem. Ao final, André sai impressionado com a grandeza e a técnica do amparo, mas compreende que os benfeitores podem semear luz e oferecer instrumentos poderosos. Porém, a libertação real só acontece quando o necessitado consciente adere e trabalha por si mesmo no bem. Esse capítulo, para nós, é um tratado de clínica moral e espiritual. O livro mostra a doutrinação não como uma disputa teológica, mas como intervenção terapêutica. O espírito endurecido não melhora com sermão, ele melhora quando encontra a verdade, amor e um choque de realidade, mas adequado ao seu estágio. Discutir pode alimentar vaidade, por isso, o orientador espiritual recomenda não discutir em certos momentos. O primeiro passo é criar ponte emocional e reduzir defesa. Só depois vem o esclarecimento. Esse capítulo fala da doutrinação como a reeducação integral do campo vibracional do espírito. O sofrimento espiritual raramente é apenas ignorância. Na maioria das vezes, é cristalização de identidade. O espírito não sofre apenas porque errou, mas porque passou a se definir pelo erro, a justificar o erro e a defender o erro como se fosse parte do seu próprio erro. É por isso que a doutrinação eficaz não começa com correção de ideias, mas com desarmamento do orgulho e da autoimagem endurecida. Dessa forma, para nós, a doutrina efetiva atua sob três camadas. A primeira delas é a camada intelectual, que se refere às crenças distorcidas. A segunda é a camada emocional, aonde está cristalizada ali a dor, a vergonha, o medo e o orgulho. E a terceira é a camada vibratória, onde está as fixações, os laços e os hábitos. Quando a doutrinação toca apenas a crença, ela vira debate. Quando toca a emoção com amor real, ela abre uma fresta, ela abre uma fenda. Quando toca o campo vibratório com magnetismo esporte, ela cria condição de mudança. O esclarecimento verdadeiro é uma combinação de três forças poderosas: o magnetismo, verdade e a presença amorosa. De novo aqui, a lei do amor. A verdade sem magnetismo vira simplesmente discurso.
O magnetismo sem verdade vira uma espécie de anestesia. O amor sem direção, ele vira uma conivência. Quando as três camadas se alinham, ocorre o que podemos chamar de colapso do padrão antigo, pois a identidade baseada no erro começa a ruir, abrindo espaço para a reconstrução. Na apometria, isso se traduz de forma direta, ou seja, doutrinar é reprogramar padrão mental, é desinstalar formas pensamento cristalizadas, é auxiliar o espírito a recuperar a autonomia. O capítulo mostra ainda a presença de intérpretes, ou seja, espíritos capazes de ser vistos por entidades inferiores e transmitir sugestões do alto. Isso é a descrição clara de níveis vibratórios e de como a equipe monta pontes de tradução, que no nosso trabalho aparecem como intermediários, guardiões e equipe especializada para casos densos. Esse capítulo ensina que o verdadeiro esclarecimento não convence. O verdadeiro esclarecimento, ele transforma. Ele não vence debates. Ele desmonta identidades equivocadas e devolve ao espírito a possibilidade de se reconstruir, a possibilidade de se reprogramar, a possibilidade de criar um campo morfológico próprio, descristalizando antigas crenças. Capítulo 18. Obsessão. Identificamos esse capítulo da seguinte forma: a doença como rede de acoplamentos, o doente como campo vibracional e a cura como adesão. Nesse capítulo, André Luiz acompanha o instrutor Alexandre numa reunião especial com poucos encarnados para reduzir a mistura vibratória e atender casos graves. Alexandre explica que todos somos médiuns em algum grau, mas o obsediado é sobretudo um enfermo e quase sempre carrega problemas antigos e profundos ligados ao obsessor. Por isso, não convém prometer cura imediata. Na reunião estão presentes 5 doentes, cercados por muitos perseguidores, e aparecem 2 intérpretes espirituais capazes de dialogar com as entidades da sombra. Um deles conversa com uma obsessa movida por vingança e a conduz à ideia de que a justiça sem amor virá crime, lembrando o Cristo, que não reivindicou justiça para si. Alexandre observa que, nesses corações devastados, o verbo amoroso é o início da iluminação. Surge um caso extremo de possessão, em que o obsessor domina totalmente uma mulher, ligada desde a infância e adversários de vidas passadas. Enquanto os trabalhos começam, Alexandre nota que só uma jovem realmente melhora. Ela luta por dentro, faz oração, se disciplina, aproveita o amparo e expulsa ideias inferiores, absorvendo pensamentos regeneradores. Alexandre conclui que só se cura de verdade quem vira médico de si mesmo. Adesão íntima do consciente, cuidem bem, sem adesão íntima do doente, do paciente. O máximo é socorro para resultados longínquos. Então, só se cura de verdade quem vira médico de si mesmo. O doutrinador encarnado, por viver o que ensina, fala com um magnetismo real. E a equipe espiritual usa as energias benéficas do grupo para ajudar doentes e obsessores. Mas, em geral, muitos obsidiados permanecem estranhamente saudosos dos perseguidores, presos a laços antigos de afetividade doentia, presos ao ódio. Ao final, André percebe que, mesmo afastando o obsessor, nem sempre o corpo se recompõe.
porque o organismo pode ter sido danificado e porque a obsessão não é unilateral. Às vezes, a vítima ainda não se transformou e a dívida continua. Alexandre resume: o trabalho nunca é perdido, mas milagre não substitui responsabilidade. A cura depende de tempo, depende de perseverança, renovação moral e depende da participação ativa do interessado, sob a lei de receber conforme as suas próprias obras. Esse capítulo, ele afirma e reafirma que o obsediado, antes de tudo, é um enfermo e que a obsessão raramente é um problema simples de afastar, de tirar o obsessor. Obsessão é laço histórico, rede de compromissos, pacto emocional e hábito vibratório. Em muitos casos, obsessor e obsediado estão presos um ao outro por séculos, por amor deformado, ódio persistente ou culpa organizada. O capítulo é muito didático ao dizer que prometer cura rápida é leviano, porque o tratamento real envolve afastar influência direta, sim, afastar influência direta, mas também reeducar o obsidiado, fortalecer vontade, ajustar hábitos, desmanchar vínculos e, sobretudo, trabalhar a adesão. Sem adesão do obsediado, a equipe apenas socorre e evita piora. O livro descreve claramente diferentes perfis: o obsediado agitado, o obsidiado imbecilizado, o possesso e a pessoa que resiste com vontade e oração. Isso que é importante. Resistir com vontade e oração. Esse contraste é como ocorre em uma sala de aula, onde a mesma ajuda foi oferecida a todos, mas só uma aproveitou integralmente, porque estava se tornando médica de si mesma. Isso é apometria pura. A cura acontece quando se entra no comando do próprio campo vibracional. Caso contrário, o atendimento vira uma muleta. Em termos biofotônicos, obsessão pode ser lida como acoplamento de emissão. O obsessor injeta ruído, medo, imagens e impulsos. E o obsidiado incorpora esse ruído como hábito e passa a emitir de volta, atraindo mais ruídos, mais hábitos perniciosos para si mesmo. Cura é quebrar circuito fechado, e isso exige mudança de padrão, não apenas um corte momentâneo. Obsessão é circuito fechado de campo vibracional com emissão desordenada, ressonância, acoplamento e retroalimentação. Isso é obsessão. Já a cura é ruptura desse circuito. Isso envolve, além do afastamento do obsessor, a limpeza de laços, o fechamento de fissuras perispirituais, a reeducação do pensamento, a reconstrução da identidade vibratória e o fortalecimento da vontade. Sem isso, o atendimento vira apenas contenção e alívio, não transformação. Esse capítulo encerra com clareza e coragem que não existe libertação sem adesão e que o maior agente da própria cura é o próprio obsediado, quando começa a recuperar a soberania do seu próprio campo vibracional. Razão pela qual, na casa de João Pedro, nós chamamos os grupos de atendimento de limpeza. Em muitos outros locais, chamam de grupo de desobsessão. Não, na casa de João Pedro, nós fazemos limpeza e solicitamos que o nosso consulente faça o seu tema de casa. Orai e vigiai sempre. Além do Evangelho, além de práticas saudáveis, além de se envolver em formas, pensamentos com acoplamento de luz. Capítulo 19 do nosso estudo Missionário da Luz. Esse capítulo se refere e tem como título Passes. Nesse capítulo, podemos identificar os processos de transfusão magnética, de drenagem de toxinas mentais e de cirurgia
vibratória de órgãos. André Luiz observa que nas reuniões do grupo orientado por Alexandre existe um setor específico de passes magnéticos, atendido por técnicos espirituais como verdadeiros enfermeiros, que socorrem tanto os encarnados quanto entidades desencarnadas vinculadas a eles. Alexandre explica que esse trabalho é delicado e pede mais do que boa vontade, pois esse trabalho requer elevação mental contínua, domínio emocional, equilíbrio, amor, compreensão, fé e confiança divina. Confiança em Deus, isso é muito importante. Entre os encarnados, todos podem colaborar, mas muito esperam a mediunidade curadora como milagre. Na prática, é serviço e aprendizado, com processo gradual, conforme a intenção sincera. Questionado sobre como desenvolver a capacidade radiante na Terra, Alexandre orienta o básico: equilibrar emoções, evitar desperdício de energia com mágoa, paixão e inquietação. Cuidar do corpo, porque excessos como alimentação pesada, toxinas como o álcool, prejudicam a irradiação e a transmissão de recursos salutares. Ainda assim, quando há merecimento em quem sofre e boa vontade em quem ajuda, o auxílio pode ocorrer mesmo com instrumentos humanos imperfeitos. A intenção do ensino é orientar e não desanimar. Alexandre apresenta André a Anacleto, que é responsável pelo setor. E André acompanha casos concretos. Acompanha numa senhora com desarmonia após atrito familiar, Anacleto identifica uma nuvem escura no coração, um resíduo mental, e com a imposição de mãos, desloca e remove a carga tóxica por passes. Explica que o perispírito também pode intoxicar-se por emoções e por absorções de vibrações alheias, e que a oração funciona como proteção e abertura para o socorro. Em outro caso, um homem com conflito íntimo produz toxinas mentais que se fixam no fígado e o passe reequilibra, favorecido pelo esforço sincero de reforma e pela prece, pela oração. O caso mais comovente é o de uma gestante anêmica e subalimentada, exaurida pelo trabalho e pelas dificuldades do lar. Identificamos manchas escuras em torno do feto com risco de aborto. Anacleto alivia a carga gradualmente, conduzindo-a ao sistema urinário, e ainda utiliza uma substância luminosa para amparar a organização fetal, mostrando que a prece facilita o intercâmbio e mobiliza verdadeiros exércitos de auxílio em muitos lugares e religiões, mas quando há sinceridade. Por fim, surge o aspecto educativo do passe. Um homem, ele já recebeu socorro integral 10 vezes, mas não muda o temperamento. Ou seja, continua com brigas, com cólera, raiva, capricho. Anacleto afirma que, nesses casos, eles podem aliviar, mas não libertar. Interrompem o socorro completo por um tempo, para que a pessoa aprenda com as suas próprias consequências, porque a assistência não deve fortalecer o erro. André encerra entendendo melhor que o amor divino socorre, mas também educa, e que o passe é tanto cura quanto uma disciplina da alma. Esse capítulo, nós podemos ver que ele é extraordinário, porque descreve passes como medicina energética real, com observação de órgãos, manchas, nuvens, filamentos e pontos vulneráveis. Ele mostra que conflitos emocionais geram matéria mental densa, que se deposita em regiões orgânicas fragilizadas, afetando centros de força e com repercussão nas células físicas. Mostra também que a oração e a confiança aumentam a receptibilidade, enquanto que o rancor e descontrole reduzem a eficiência do passe. A narrativa é precisa ao mostrar técnicas como imposição de mãos em pontos específicos,
movimentos longitudinais, movimentos rotatórios, drenagem e transferência de carga para sistemas excretores, uso de recursos sutis para suprir deficiências do corpo, como no caso da gestante. E o livro nos ensina que passe não é gesto bonito, é operação com critério. Há casos em que se retira a carga integralmente e há casos em que se retira apenas parcialmente. Há casos em que se socorre 10 vezes e depois se interrompe para que a libertação sirva com fins educativos. Tudo isso é fundamento para um passe apométrico sério. O passe não é bonzinho, ele é terapêutico e, ao mesmo tempo, pedagógico. Biofotonicamente falando, ou seja, trazendo o nosso vocabulário um pouquinho mais científico, o passe é coerência aplicada. O médium, quando em alta elevação, emite campo ordenado, que reorganiza o campo desordenado do assistido. Isso pode deslocar toxinas psíquicas para pontos de excreção, de eliminação ou de neutralização. Em termos do campo mórfico, o passe ajuda a restaurar o padrão saudável. Mas se o sujeito insiste no padrão doente, ele reimprime a desordem depois. André Luiz mostra que o passista não é apenas um canal, não é apenas um intermediário, mas é um operador de campo. O estado mental, emocional e físico do passista interfere diretamente no tipo de magnetismo que ele emite. Um passista agitado, ressentido, cansado, mal alimentado ou tendo um desequilíbrio emocional não transmite cura, transmite ruído. E ruído não reorganiza campo no máximo. No máximo, ele apenas anestesia temporariamente. Para a nossa casa, esse capítulo deve virar instrução clara. Cuide bem para o nosso grupo de passe na casa de João Pedro, isso é fundamental. Por quê? Porque passe exige disciplina emocional, higiene mental, cuidado fisiológico, alimentação adequada, abstinência de excesso, oração e domínio de si mesmo. O livro diz isso com todas as letras. Sistema nervoso esgotado e emoções em tempestade impede transmissão de forças construtivas. Capítulo 20 do nosso estudo. O último capítulo do nosso estudo. Título desse capítulo, Adeus. Nesse capítulo fica evidente que o verdadeiro orientador, ele não cria dependência. Ele devolve autonomia e responsabilidade com amor. Cuidem bem. O verdadeiro orientador não cria dependência. André é surpreendido por um convite. Alexandre se despedirá temporariamente, pois seguirá para esferas mais altas em novas tarefas de serviço. André sente a perda e teme pela continuidade dos trabalhos na crosta terrestre, mas Lísias o corrige com firmeza. Não é justo prender o mentor por apego. É preciso alegria pelo merecimento dele, gratidão pelo bem recebido, e responsabilidade para continuar o campo de serviço, demonstrando aproveitamento das lições. À noite, André e Lísias seguem para a reunião num ambiente simples e belo, com poucos discípulos presentes. Alexandre chega com a mesma humildade afetuosa, conversa com cada um e anuncia a sua ausência provisória. Em seguida, faz a advertência central. O que é essa advertência central? Para nós o carinho não pode virar dependência nem idolatria. O discípulo, ele precisa viver o que aprendeu. Perto do instrutor, observa. Distante do instrutor, ele aprende a agir. A proteção que impede a experiência cria cativeiro mental e enfraquece o crescimento. Por isso, ele pede que se respeitem e se amem sem exclusivismo, unindo sabedoria e amor no trabalho. Lembrando que a Terra precisa de servidores lúcidos e que não faltam instrutores, cada aprendiz deve orientar outros. Cuidem bem,
porque não faltam instrutores, porque cada aprendiz também deve orientar os outros. Aprendizes se tornando instrutores. Mesmo com emoção, o grupo mantém serenidade. Alexandre reforça que toda gratidão deve ser dirigida a Jesus, o verdadeiro intermediário, e não ao personalismo. Após um agradecimento discreto dos discípulos, ele abraça todos e encerra com uma prece intensa. Ele pede fidelidade ao serviço, força para transformar dificuldades em lições, paz diante do passado e do futuro, libertações das paixões e compromisso de semear luz, consolo e perdão. Semeadores de luz, consolo e perdão. Notem bem aqui, ó. Os aprendizes se tornarão instrutores, instrutores com o compromisso de semear luz, semear consolo e semear perdão. A despedida termina em atmosfera de beleza e recolhimento, deixando em André a certeza de que o amor verdadeiro liberta, educa e chama ao trabalho. O amor verdadeiro chama para a responsabilidade da continuidade de todo um trabalho que está em andamento na crosta terrestre. O final do livro é uma síntese ética da prática espiritual. O mentor se afasta e, em vez de alimentar saudade sentimental, ele adverte contra a idolatria, dependência e exclusivismo. A ausência do instrutor é apresentado como um método pedagógico, porque o aprendiz precisa agir, improvisar, viver o que aprendeu. Isso conversa diretamente com a formação de médios e trabalhadores. Não se faz casa forte com pessoas dependentes de uma única figura. Cuide bem, ó. Não vamos criar dependência dos nossos dirigentes e dos nossos instrutores. Vamos estudar, vamos aprender para vivenciarmos esse aprendizado, transformarmos em sabedoria e dar continuidade a todo o trabalho da casa. Por quê? Porque faça casa forte com gente que sustenta o campo por convicção, disciplina e amor ao Cristo. A despedida mostra a espiritualidade como escola de responsabilidade. Amor sem algema, vínculo sem cativeiro, gratidão sem idolatria. Para a apometria, isso é central. Médiuns e dirigentes precisam manter a autonomia vibratória. Quando a casa se apoia em personalidades, ela oscila, ela se fragiliza. Quando se apoia em princípios e coerência de grupo, ela se torna ambiente estável, salutar e fortalecido. O adeus de Alexandre, portanto, não é despedida, é entrega de comando. Ele devolve aos aprendizes aquilo que sempre lhes pertenceu, a responsabilidade pela sua própria luz, pelo seu próprio campo e pela sua própria caminhada espiritual. Esse capítulo é um verdadeiro aprendizado para toda casa espírita que tem a responsabilidade com os seus médios, com os seus dirigentes e com tudo aquilo que a espiritualidade nos oferece. Bons estudos, leiam este livro. É muito importante ler. Aqui a gente fez um apanhado dos capítulos. Leiam e se aprofundem. Bons estudos, porque estudar sempre, nunca parar. Orar, vigiai sempre também. Estudai e se educai. Chegamos ao final da quarta e última parte do nosso estudo do livro Missionários da Luz de André Luiz. Ao longo dessa jornada, nós caminhamos por temas essenciais, desde os fundamentos da influência mental e da disciplina interior, até os mecanismos do trabalho espiritual em ação, passando pela reunião mediúnica, pelos recursos do passe e pelas responsabilidades que acompanham o intercâmbio entre os planos. E se existe uma mensagem que atravessa toda a obra, é esta: o bem não é improviso, é construção, e a nossa transformação acontece um passo por vez, com intenção reta, estudo e serviço. Agradecemos de coração
a você que acompanhou essa série até aqui. Obrigada pelo tempo, pela confiança e pela disposição em estudar com profundidade. Se esse conteúdo te ajudou, nós pedimos algo simples, mas muito valioso. Deixe aqui nos comentários o seu feedback. Se você é de Porto Alegre ou região, fica o convite para caminhar com a gente mais de perto. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nas atividades da Casa de João Pedro, na Rua Portuguesa, 286, bairro Partenon. Lá acontecem estudos, momentos de acolhimento e oportunidades de serviço, sempre com respeito, simplicidade e propósito. Obrigada por estar aqui. Que este estudo siga rendendo luz, equilíbrio e direção prática no teu dia a dia. Até a próxima oportunidade.